E aí, pessoal, nessa aula vamos ver mais um exercíciozinho aqui com for, tá? E para isso a gente vai retomar um exercício da lista anterior, onde a gente pedia, né, para o usuário digitar 5 valores inteiros e o programa vai informar qual é o maior e qual o menor valor, tá? Então, a gente resolveu, na lista anterior, a gente resolveu com o que a gente sabia, né? A gente até então não conhecia o for, então a gente resolveu usando if e else, tá? Então, bom, vamos retomar aqui, né? Que a gente pediu que o usuário digitasse os inteiros, né? E armazenou aqui nas variáveis V1, V2, V3, V4, V5. E aqui, então, a gente fazia, né, os nossos ifs, else aqui. Então, no primeiro momento, a gente verifica se V1 é maior que V2 e se V1 é maior que V3, né? Ou seja, se o primeiro valor é maior que o segundo, se o primeiro valor é maior que o terceiro, se o primeiro valor é maior que o quarto e se o primeiro valor é maior que o quinto, logo, o primeiro valor, que é V1, vai ser o maior valor. Aí a gente digita aqui, né? O maior valor é o primeiro, né? E aqui a gente escreve qual é esse valor, tá? Bom, aí se não for o primeiro, pode ser qualquer um dos outros quatro, né? Ou o segundo, ou o terceiro, ou o quarto, ou o quinto. Então a gente faz aqui um else if, ou seja, né, nossa segunda verificação. Aí nesse caso a gente só precisa, né, verificar, beleza, poderia fazer assim, né? V2 maior que V1, né? E V2 maior que V3, mas na verdade não precisa, né? Porque se a gente já sabe que o V1, se passou daqui, a gente já sabe que o V1 não vai ser o maior, certo? Então a gente só verifica essa segunda parte aqui, tá? Então a gente só pergunta se V2 é maior que V3, se V2 é maior que V4, se V2 é maior que V5, certo? Então, ou seja, se o segundo é maior que o terceiro, se o segundo for maior que o quarto, se o segundo for maior que o quinto, logo o maior valor vai ser o segundo, certo? Aí continua, né? O terceiro é maior que o quarto e o terceiro é maior que o quinto, então o terceiro vai ser o maior. E por fim, por fim não, né? No, como último elif, a gente pergunta se o quarto é maior que o quinto, né? E imprime. E caso não seja nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, obviamente, né? Nosso else aqui vai ser o quinto, certo? Então, essa é a ideia aqui. E com o menor vai ser bem parecido, só que no lugar de usar o sinal, né? Sinal de maior, a gente vai usar aqui o sinal de menor, certo? E fica bem parecido, só trocando esse sinal aqui e também, né, trocando aqui de maior, aqui estava tudo maior, para menor, certo? Então, essa é a mesma lógica, tá? Então, só retomando aqui esse exercício que a gente fez. Beleza, então. Essa é uma solução que não é muito escalável, tá? Imagina se você tivesse aqui um V6, um V7, né? Enfim, se a gente tivesse vários números aqui, se a gente pedisse para o usuário digitar, sei lá, 10 números, né? Então, nossos if, elses aqui iam crescer bastante, certo? A gente ia ter que fazer, ó, a gente ia ter que continuar aqui, né? V1 maior que V2, V1 maior que V3, V1 maior que V4, V1 maior que V5 e, né, AND, V1 maior que V6, maior que V7, maior que V8. Então, isso ia crescer bastante. E aqui a gente ia precisar de mais else, né, de mais else if aqui também. Tá? Então, isso não é uma solução muito escalável, porque dá muito trabalho, né, da gente conseguir aumentar aqui o número de valores digitados pelo usuário, enfim, de uma forma prática, né? Então, isso aqui não é a melhor solução do mundo, né? E agora que a gente já sabe utilizar o comando for, a gente vai ver uma solução muito mais elegante, vamos dizer assim, com muito menos linhas e muito mais escalável, certo? Então, vamos só criar um novo blocozinho de código aqui para fazer a solução a essa mesma atividade, só que utilizando o for, tá?
Ó, já adianto logo para vocês. Uma utilidade do for aqui, ó, vê que isso aqui é bastante repetitivo, certo? Então, você poderia usar o próprio for para pedir esses valores para o usuário, tá? Então, por exemplo, se eu faço o seguinte, for i in range, né? A gente quer 5 valores, então de 1 a 6, né? Lembra que tem que ser um número a mais, tá? E a gente pode imprimir aqui, print, ó, digite como é? Um número inteiro. Ó, se eu rodar isso, ele já vai executar essa parte aqui 5 vezes, tá? 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, isso já é uma facilidade aí, tá? Então, no lugar de imprimir, né, eu posso fazer igual eu fiz aqui, né? Já convertendo, ó, int input e já botar mais, fechar aqui mais um parênteses e já colocar aqui numa variável que eu vou chamar de v, né, de valor, certo? Então, aqui sempre o usuário vai, por que tá dando erro? Vai receber, vai receber e vai digitar, né, um valor, vai pedir aqui 5 valores, tá? E ele vai atribuir essa variável v, certo? Se a gente executa dessa forma, não vai acontecer muita coisa, né? Não vai ter muita graça, porque ele simplesmente vai ficar colocando um número, né, em cima do outro, né? Ó, ele vai atualizar a variável v nesse caso aqui, certo? Então, aqui não acontece muita coisa, certo? Mas a gente pode usar esse valor juntamente com uma variável auxiliar, né? Lembra que a gente usou aqui nesse outro exercício a variável soma como uma variável auxiliar para ficar computando aqui a soma, tá? Aqui a gente vai fazer da mesma forma. Só que na nossa variável auxiliar vai receber, vai ser o quê? Vai ser a variável que vai computar qual é o maior e qual é o menor valor, certo? Bom, para facilitar a nossa vida, vamos fazer o seguinte, ó. No lugar de ser um inteiro qualquer, vamos dizer que eu quero que o usuário digite um inteiro entre 0 e 1000, por exemplo, certo? Entre 0 e 1000, tá? Então, sempre vai ser esses valores aqui. Então, minha variável auxiliar maior, qual é o maior número possível? Seria 1000, tá? E qual é o menor número possível? 0, tá? Só que aqui a gente vai fazer o contrário, tá? No maior, a gente vai colocar 0 como o valor inicial. A gente vai inicializar, né? Lembra desse termo aí? A gente vai inicializar nossa variável maior com 0 e a menor a gente vai inicializar com 1000, certo? Porque, ó, vocês vão ver porque a gente vai fazer isso aqui, tá? E aí, ó, a gente vai fazer o seguinte. Lembra aqui que toda vez que o usuário digitar um número, certo? Entre 0 e 1000, ele digitou 2 da primeira vez, né? E lembra que isso aqui vai rodar 5 vezes. Então, ele digita, da primeira vez ele digita 2. Da segunda vez, ele vai digitar 5, por exemplo, tá? Então, o V sempre vai receber, ele vai ser substituído, tá? Então, se ele digitou 2 primeiro e depois ele digita 5, o V, o valor de V, né, ele vai substituir de 2 por 5, tá? Porque a gente tá atribuindo aqui diretamente a essa variável aqui, né? A gente não tá, diferentemente daqui que a gente usa uma variável para cada número que ele digitar, tá? Aqui a gente ainda economiza em variáveis, né, vamos dizer assim, usando só essa variável v, que vai receber sempre o valor, né, atual, vamos dizer assim, o último valor que o usuário digitou, certo? Aí, beleza, como é que a gente vai fazer aqui, ó, para resolver esse problema? A gente vai usar um if, ó, então aqui a gente já tá, né, combinando um if com o for. Então, nesse if, a gente vai perguntar o seguinte: v, o valor que o usuário digitou, v, é maior que minha variável auxiliar maior? A gente vai perguntar isso. Porque o que acontece? Se o valor que o usuário digitou aqui for, né, tiver um valor maior que o valor da nossa variável maior,
Então, o que a gente vai fazer? A gente vai atualizar nossa variável maior para receber o valor de V, ou seja, o valor que o usuário digitou, certo? Daqui a pouco eu vou rodar passo a passo para a gente conseguir entender melhor. Não, na verdade, vamos rodar logo aqui usando só o exemplo do maior, vamos ignorar o menor por enquanto, certo? Vamos só focar aqui no menor, certo? Então, eu vou rodar isso daqui para a gente ver esse exemplo aqui, certo? Ver como é que as coisas vão funcionar aqui. Então, ó, vou rodar isso aqui. Ó, digite o inteiro entre 0 e 100. Então, vamos digitar um inteiro 2, certo? 2, tá? O que vai acontecer aqui, ó? Veja que ele está até aqui nessa setinha, certo? Ó, 2. O que vai acontecer aqui? Ele vai, quando eu der apertar Enter, né? Aqui eu tô pegando o input, então quando eu aperto Enter, V passa a receber o valor 2, certo? V passa a receber o valor 2. Então, vou até colocar aqui, ó, com V passa a receber o valor de 2. E, né, por enquanto, minha variável maior é 0, porque eu inicializei ela aqui com 0, então maior igual a 0. Então, veja que V é 2, porque foi o último número que o usuário digitou, e maior é 0, porque foi como eu inicializei, né? É a primeira vez que eu estou rodando, é a primeira iteração, certo? Vou colocar aqui, iteração 1, certo? Primeira vez que eu estou rodando isso, certo? Ok, aí beleza, ele vai perguntar assim, V, ou seja, o valor de V é maior que o valor de maior, ou seja, quem é o valor de V? 2, quem é o valor de maior? 0. Então, ele vai perguntar se 2 é maior que 0. Verdadeiro, né? 2, de fato, é maior que 0. Então, como isso aqui deu verdade, ele vai entrar no if, e aí o que vai acontecer? Ele vai atualizar o valor de maior com o valor de V. Então, qual é o valor de V2? Qual é o valor de maior? 0. Então, eu vou simplesmente apagar o 0 e colocar o 2. Tá? Então, maior agora não é mais 0. Maior agora passa a ser 2, que era o valor de V. Aí eu pego, saio e volto para cá. Volto mais uma vez para pedir para o usuário digitar mais um número, certo? Então, vamos digitar, por exemplo, o número 7. Tá? Vou digitar o número 7 e quando eu der Enter, o que vai acontecer? A gente vai aqui, a gente já está na interação 2, certo? Ou seja, já voltou para cá, né, na segunda vez que ele está pedindo, né, um número, certo? Já é o segundo número que eu digitei, no caso. Então, o V agora passa a ser, né, quando eu der Enter aqui, o V agora vai passar a ser 7. E o maior continua sendo 2, tá? E aí, novamente, eu vou entrar no if. Eu vou perguntar se V é maior que maior, ou seja, se 7 é maior que 2, ou seja, se o conteúdo de V é maior que o conteúdo, né, da variável maior. Então, 7 é maior que 2, verdadeiro. Como isso aqui dá verdadeiro, novamente eu entro aqui dentro e agora maior vai passar a receber o valor de V. Quem é V? 7. Então, maior agora é atualizado com 7, certo? Então, se eu der Enter aqui, a gente tem essa configuração. Vamos botar agora o número 3, tá? Número 3. Vou dar Enter, tá? Quando eu der Enter aqui, eu já estou aqui na terceira interação, né? Então, já é a terceira vez que ele está pedindo o número. O V vai passar a ser 3, né? Que foi aqui, né? Quando eu der Enter, o V vai passar a ser 3, que vai ser o valor que o usuário digitou, né? Essa linha aqui. E maior continua como 7. Aí eu venho e pergunto, V é maior que o conteúdo de maior, né? Que é a variável maior? Opa, 3 é maior que 7? Não, né? Isso aqui dá falso. Se isso aqui dá falso, ele não entra aqui, ele não executa essa parte, certo? Então, ele ignora. Então, se ele ignora, minha variável maior, ela não vai ser atualizada. Ela não é atualizada, ela segue com o valor 7, né? Porque, de fato, até agora, o maior valor digitado foi 7, certo? Por isso. Aí, mais uma vez, vamos rodar mais uma vez agora. Vamos botar o número 11, por exemplo, né? Já é um número maior. Ó, o
que acontece aqui? Quarta vez que eu digitei o número, né? Então, iteração número 4. V foi quem? 11, então o último valor que o usuário digitou. Maior é 7. Então, eu vou perguntar, V é maior, né? Ou seja, 11 é maior que 7? Opa, verdadeiro. Então, eu faço o que aqui? Atualizo para, né? Eu atualizo o meu V aqui, né? Com minha variável maior com o valor de V, então, maior passa a ser 11, certo? E pronto, agora última vez, né? 1, 2, 3, 4, quinta vez, quinto número que a gente vai digitar, vamos botar o número 0, por exemplo. Ó, o que vai acontecer agora? Iteração número 5, né? O quinto número digitado, ou seja, qual foi o último número que o usuário digitou? 0. Maior continua sendo 11, certo? E eu pergunto aqui, V, ou seja, 0 é maior que 11? V, né? É maior que maior, ou seja, 0 é maior que 11, opa, falso. Se isso deu falso, eu ignoro isso daqui, então não atualizo minha variável maior e quando eu saio do meu loop, né, lembra que isso aqui é um loop, então quando eu encerro o meu for, ó, se eu imprimir aqui fora do for, certo? Se eu imprimir aqui print, ó, o maior valor é mais str, né? Maior. Ó, olha só o que vai acontecer. Vamos rodar novamente. Vou botar alguns valores aqui. Pronto. E, sei lá, 33. Opa, ó, o maior valor é 33, então funcionou corretamente, entendeu? Quando eu termino o meu loop, né, a variável maior vai armazenar sempre o maior valor, tá? Graças a essas atualizações aqui e a essa comparação aqui, certo? Vamos fazer outro exemplo aqui. Vou digitar 44, 11, 12, 4, 0. Ó, o maior valor é 44, certo? Então, não importa em que momento, né, você digite, né, qual dos números seja, o primeiro, o segundo, o terceiro, ele sempre vai acertar. A variável, né, maior sempre vai ter o maior valor no final da execução, aqui no final do meu loop, tá? Depois que ele executar isso aqui 5 vezes, né? Porque foi o valor que eu botei aqui no meu range, né? E agora, quero que você pause um pouquinho o vídeo e tenta pensar aí como seria, né, a parte, então, para verificar quando o menor valor, né? E similar isso aqui, né, só que para verificar o menor valor, tá? Então, pausa o vídeo aí um pouquinho, tenta pensar, tenta fazer o menor valor, né, usando essa mesma estratégia aqui, vai ser bem parecido, tá? Então, vou dar essa solução agora, certo? Ó, como é que vai ficar aqui? If V menor que menor, menor vai receber V. Simplesmente assim, ó, só troquei isso aqui com isso aqui com isso, certo? Vou rodar de novo vamos pegar mais exemplos aqui, igual a gente fez da outra vez, para vocês captarem aqui como é que vai ficar isso aqui, certo? Então, vamos lá, iteração, valor de V igual a, e valor de maior igual a, e valor de menor igual a. Como a gente começa com maior com 0, ó, lembra disso daqui, né? E menor com 1000. Certo? Então, vamos rodar aqui só alguns exemplos. Tá, ó, digite o número inteiro entre 0 e 1000. Vou digitar, por exemplo, 5. Certo? 5. Pronto. Interação número 1. Então, V recebe 5. Eu pergunto se V é maior que maior. Então, 5 é maior que 0. Verdadeiro. 5 é maior que 0. Então, eu atualizo maior para 5. Tá? E aqui eu vou perguntar. 5 é menor que 1000, né? Então, qual era o valor de menor aqui? 1000. Então, 5 é menor que 1000? Sim, verdadeiro. Então, eu também atualizo
menor para 5, né? Até porque a gente só tem um número, obviamente, né? Ele vai ser tanto maior quanto o menor, tá? Então, dou Enter. Vamos botar agora um número 8. Ó, número 8, o que é que vai acontecer aqui? Iteração 2, meu V recebe 8. E eu pergunto, V é maior que maior? Então, 8 é maior que 5, verdadeiro. Então, eu atualizo a minha variável maior. Então, maior passa a ser 8. E aqui eu venho e pergunto, V é menor que menor? Ou seja, 8 é menor que 5? Falso. Tá? Falso. Então, eu não atualizo minha variável menor. Menor continua sendo 5. Então, veja que quando eu termino esses dois ifs, o maior está como 8 e o menor está como 5, tá? Vamos rodar, colocar mais um número aqui, por exemplo, número 1, certo? Número 1, tá? Aí, ó, V vai ser o quê? 1. Aí eu vou perguntar aqui, 1 é maior que 8? Falso. 1 não é maior que o 8, então eu ignoro isso daqui e vou para o próximo. 1, né? Aqui de novo, V, né? 1 é menor que 5, que é o valor de menor, verdadeiro. Então, o que é que vai acontecer aqui? Vou atualizar a minha variável menor com 1, certo? Então, veja aqui, no final dessa terceira rodada, né? O maior está como 8 e o menor está como 1, certo? Então, veja que isso de fato funciona, tá? Vamos botar mais números aqui, ó. Tá? E assim, claro, imprimir lá no final, ó, o menor valor é menor, para vocês verem que isso aqui vai funcionar perfeitamente, certo? Vou apagar isso aqui. Ó, então vamos botar, sei lá, 88, 45, 99... Ah, pode ser 356. Ó, então o maior valor é 356, o menor valor é 1. Pronto. Vai sempre, pode testar, vai sempre funcionar, tá? Isso daqui. Certo, gente? E veja que essa é uma solução completamente escalável, né? Se eu quisesse que o usuário digitasse 10 números, vamos fazer um exemplo aqui. No lugar de eu ter que adicionar aqui um monte de comparação, eu só preciso mudar em um lugar. Pensa aí, ó, pausa o vídeo e tenta pensar onde eu tenho que mudar para no lugar de usuário digitar 5 números, ele digitar 10 números, tá? Pausa o vídeo e pensa aí onde é que eu tenho que mudar. Bom, o lugar que eu tenho que mudar é simplesmente aqui, né? No lugar de eu ir de 1 a 5, eu quero ir de 1 a 10. Então, eu boto aqui 1, 11. Então, eu vou rodar isso aqui 10 vezes, tá? Então, ó, pode testar aqui, ó. Ele vai me pedir 10 números, tá? Vou botar aqui uns números aleatórios, certo? Sempre entre 0 e 1000, tá? Pronto. Aí são vários números. Mais números. 5, ó. Então, o maior valor é 756, né? De fato. E o menor valor é 1. Então, ele me pediu aqui, pode contar, 10 números, tá? Então, simples assim, a gente consegue escalar, né, digamos assim, esse problema de uma forma muito mais fácil, né, mudando só uma linha, né? Se a gente fizesse por essa solução, a gente ia ter que acrescentar aqui muitas linhas, né? Fora que essa é uma solução muito mais elegante, né, muito mais clean. Claro, eu sei que é um pouco mais complicada de entender, mas, né, à medida que vocês forem fazer os exercícios, vocês vão captando aí a ideia do for, certo, gente? Então, até o próximo vídeo.